A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Quando estamos sendo filmados, a gente fica um pouquinho nervoso, né? Mas vamos esquecer que estão sendo filmados, né? Irmãos, nós agora estamos alcançando o mundo, né? Nosso sermão essa noite, ele tem um tema. Costumo não falar muito tema, mas dessa vez a gente vai falar, né? Vai ficar registrado. O tema nosso tema que preparamos para essa noite diz assim: os 4 fundamentos da salvação em Cristo Jesus. Os 4 fundamentos da salvação em Cristo Jesus. Nosso texto está lá em Efésios, os irmãos já podem ir abrindo Efésios, mas antes, nós vamos dar uma palavrinha sobre esse tema, os 4 fundamentos da salvação em Cristo Jesus. Por quê que nós trouxemos esse texto? Porque primeiro que Deus falou ao coração deste humilde pastor, né? Sou o pastor Gilmar, Igreja Batista Betel, em Xerém, Rio de Janeiro. E nós trouxemos esse tema para nós, nessa quarta-feira, estarmos meditando neste tema. Tempos atrás, dias atrás, nós trouxemos um tema, os 4 pilares da igreja cristã. Nós sabemos que a igreja, ela normalmente constituída de 4 paredes, né? Basicamente, algumas têm algumas a mais, mas normalmente 4 paredes. E cada parede, cada encontro de uma parede com outra, a gente chama de vértice, lá na matemática, né? Vértice é a linha que pertence tanto a uma parede como a outra. Então temos 4 paredes. E nós trouxemos uma mensagem de 4 pilares da igreja cristã. Mas não esses pilares, né? Sabemos que cada vértice tem um pilar. Imagina uma igreja com menos de 4 vértices, de 4 pilares. Ela não se sustentaria, né? Por isso trouxemos essa mensagem vez passada, e nós dissemos que o primeiro pilar de uma igreja cristã tem que ser a celebração, deve ser a celebração. E nós fizemos aqui, celebramos a Deus, né? O próprio salmista fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Então, o primeiro pilar que nós trouxemos semana passada é o pilar da celebração. Sem celebração, né, a igreja desmorona. Nós celebramos ao Senhor, ao único Deus. O segundo pilar, nós dissemos que era o ensino. Desde lá dos ensinos dos apóstolos, quando Jesus, em Mateus 28, ele fala: portanto, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então, o ensino é o segundo pilar da igreja cristã. Só relembrando, né, irmãos? Porque é importante nós sabermos o que constitui uma igreja cristã. O terceiro pilar, né, olhando assim para uma igreja, né, metaforicamente falando, o terceiro pilar é o pilar da comunhão. A igreja tem que estar em comunhão. Imagina uma igreja que não esteja em comunhão. Um briga com o outro, aquela brigalhada, né? Então a igreja tem que ter esse viés, que é o terceiro pilar, que é a comunhão, que nós chamamos de cuidado. É o cuidado um com o outro. Irmão, como você vai? Você está sentindo alguma coisa? Hoje eu estou meio triste, ora por mim, né? Orar um pelos outros.
a oração que vai estabelecer, né, uma ligação com Deus, daquele irmão que poderá ter misericórdia dele e curá-lo, pelos dons que a igreja tem, né, os dons da cura, o dom da sabedoria, né, os dons que a igreja está distribuindo para a igreja. Então, o quarto pilar, não menos importante, é o pilar do alcançar. É quando a igreja, irmãos, ela vai ao encontro daquele que ainda não aceitou Jesus. É magnífico, né? A gente sair, é o ide de Jesus, e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou, primeiro para os apóstolos, agora para nós. É o quarto pilar. Então, nós temos esses 4 pilares que formam a igreja. Se um deles falhar, a igreja desmorona, porque não é possível uma casa, uma igreja, ter 3 colunas. Alguém já viu uma casa com 3 colunas? E deve estar pendurada, né? Tem que ter 4 colunas, no mínimo. Então tá, nessa ideia de saber o que vem a ser uma igreja, hoje nós estamos alcançando. Fizemos tudo isso, celebramos, né? Ficamos em comunhão, o ensino da palavra, lemos a palavra falou conosco essa noite, e estamos alcançando agora, através dessa transmissão, podemos chamar de podcast, né? Podcast quer dizer transmissão. Fui lá e dei uma olhadinha, né? Porque hoje em dia a gente fala muito se eu tivesse um filho, eu até colocaria o nome de podcast, é tão bonito, né? Mas claro que eu não vou pôr, gente, eu já passei dessa idade. Podcast, não pode rir à vontade, porque a alegria, como está lá em Gálatas 5, 22 e 23, a alegria é o fruto do Espírito, pode rir, não tem problema, né? Rir em Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer diferente, vamos trazer então os 4 fundamentos da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Falando de podcast, a gente vai lá, digita lá o e-mail para ver lá as mensagens, aí vem, irmãos, junto com o e-mail, né, uns podcasts desses para a gente. Esses podcasts vêm e a gente vai, quer queira ou não, vai olhar. Aí está aquele homem lá falando, não sei quem ele é, né? Peguei assim pelo meio assim, e ele falando assim, olha, né, no microfone, se reuníssemos nessa igreja aqui 200 pastores, nesse local aqui, 200 pastores, e perguntasse para eles, pastores, irmãos, perguntasse para eles o que vinha a ser os 4 fundamentos da salvação, provavelmente a maioria não saberia dizer. Aí eu fiquei preocupado, irmãos, né? A gente sendo humildemente um pastor, fiquei preocupado, porque é mesmo, será que pode acontecer isso? Então eu me preocupei, e hoje quero trazer essa mensagem para os irmãos e para todo aquele que está nos ouvindo essa noite. Os 4 fundamentos da salvação, nós temos que ter isso em mente. Porque já pensou, você está lá fora, já está tantos anos no Evangelho, alguém chega para você, pergunta, você sabe quais são os 4 fundamentos da igreja? Então eu gostaria, né, de responsivamente os irmãos algum irmão pudesse me dizer um dos fundamentos desses 4, pelo menos 4, um fundamento da salvação. Quem pode me dizer um? Quem pode arriscar aí? Fé. Outro? Fé. O que? Amor? Amor é um fundamento, mas para a salvação. Porque muitas vezes você tem amor, mas não aceitou Jesus, e aí? Né? Então, o fundamento é a base, né? Claro que vem amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como está em Gálatas 5. Mas o alicerce, onde está construído a salvação, que você pode dizer assim: hoje eu estou salvo. Amanhã eu não sei, eu vou correr atrás, mas hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Você tem que ter essa certeza, que você é salvo em Cristo Jesus. Fé. Alguém mais pode dizer? Não vou alongar não, porque o tempo ruge. Oi? Arrependimento. Não, mas aí tu não pode. Seminarista não pode. Seminarista está estudando, sabe mais do que eu. Eu queria ser o que o seminarista pensa que é, porque ele sabe muito, ele está fresquinho, a cabeça dele sabe tudo. Então, vamos então falar, né? Vamos demorar não. Bom, irmãos, nós vamos falar através da palavra de Deus, está lá em Efésios 2, 8 e 9. A minha versão aqui é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tem a NVI, né? Nova Versão Internacional. Tem a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Tem a ARCA, Almeida Revista Corrigida e Atualizada, né? Várias versões, mas nossa aqui é a ARC. ARC, botou aí? Não conseguiu, né? Mas vamos ler aqui, tá? No meu aqui. Diz assim, ó. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 2, de 8 e 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amado Deus, nós te adoramos, pois sabemos que o Senhor é o único Deus. Fale, Senhor Deus, a tua igreja e a todos aqueles que estão nos ouvindo, através das palavras deste humilde servo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, já temos dois pilares da salvação aqui, porque pela graça sois salvos. Então, qual é o pilar da salvação primeiro? A graça. Sem ela, nada aconteceria. A graça, ela abriu, escancarou a porta para a salvação, mas não é a porta estreita não, tá? Ela escancarou a porta para a salvação. Mas agora existe o segundo pilar, nesse mesmo texto, por meio da fé. Então, graça, fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus, vem de Deus. Mas, para que tudo isso aconteça, que a graça que foi escancarada a porta, e a fé agora, né, que é a porta estreita, são poucos que entram por ela, né, pela fé. Abraão foi justificado pela fé, né, foi imputado a ele a salvação, a graça pela fé. É a porta estreita, são poucos que passam por ela, a fé. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender. Porque a graça foi dado a todos que querem, mas é através da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E o arrependimento, irmãos? O arrependimento é como se você estivesse indo numa estrada, numa rodovia. Ela está indo à destruição, à morte. De repente, tu faz assim, ó. Chamamos de metanoia, mudança de pensamento, arrependimento. Você estava indo para a morte, agora você está indo em direção à salvação, ao céu. E precisa ter o arrependimento. Só que só o arrependimento não é o suficiente, porque muitos que são condenados ali pelo juiz se arrependem.
O homem foi condenado à morte, né? E ele se arrependeu. O que adiantou o arrependimento dele? Ele vai morrer. Então, para que o homem não morra, mesmo arrependido, porque a palavra de Deus em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, instituídos estão da glória do Senhor. Em 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, mesmo arrependido, nós estamos dispostos a morrer, né? Como no jardim do Éden, Deus falou: ó, se você tocar no fruto dessa árvore, tocar, não precisava ter pegado comido não, vocês certamente morrerão. Então agora precisa do quarto pilar, que é a substituição sua, que está a caminho da morte, por uma morte. Alguém vai ter que substituir você para que você tenha vida depois do arrependimento. Então o quarto pilar é a obra vicária de Jesus na cruz, a obra salvífica de Jesus na cruz. Então são 4 pilares. O primeiro é a graça, o segundo é a fé, o terceiro é o arrependimento, a metanoia, e o quarto é a obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz é como se fosse, irmãos, você está condenado no caminho para a morte, aí vem uma pessoa e te substitui. Foi isso que Cristo fez. Você estava no caminho da morte, nós estávamos, agora veio Jesus e nos substituiu. A substituição, mas Ele vive, porque Ele ressuscitou. Em Romanos 10:9 diz que todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então precisamos crer na obra de Deus, de Jesus ali na cruz, para que possamos estar no caminho da salvação. Íamos para a morte, agora estamos no caminho da salvação. Se você andar nesse caminho e você for nessa rodovia, você for olhando as placas, você vai ver uma delas é a graça. Opa, estou no caminho certo. Se você está na graça, caminho certo. A segunda é a fé. Tenho fé. É pequenininha, né? Mas é fé. Porque Jesus falou que a nossa fé, né? Pequenininha. Na terceira placa que você olha, poxa, será que eu estou fora da rodovia? Para a direita, nem para a esquerda? A palavra diz que não posso ir nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Aí você vem e vê arrependimento. Opa, estou no caminho certo. E lá no final, a cruz do Calvário. Agora, no final, Jesus em pé, te esperando. Esse é o caminho da santificação, que vai culminar no final dele, na salvação. Então, nós devemos ter em mente que pela graça somos salvos, não é dom nosso, é um favor imerecido, porque Deus, Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Está lá em Romanos 5:8. A graça não é apenas uma disposição divina, mas uma ação de Deus em Cristo Jesus. Foi Deus que providenciou a graça. E a graça é um presente, irmãos. É um presente de graça, mas foi pago com um alto preço. O preço derramado do sangue de Jesus, Filho de Deus, ali na cruz. Isto nos leva à humildade. Não abre espaço para vangloria,
porque ela não vem de nós. Opa, consegui a graça. Não conseguiu, você simplesmente recebeu de presente, através da fé. E a fé é o canal da salvação. A graça é recebida pela fé. A graça, quando você recebe a graça, é porque você teve fé. Você pegou, mas com fé. É como se fosse, por exemplo, você está indo para São Paulo de avião. Tem que ter muita fé, irmãos, para ir para São Paulo de avião. É uma turbulência. Então, a fé que você tem é que o piloto não vai o quê? Jogar esse avião no chão. O que impede o piloto de estar no dia mal, né? E ele decidir dar cabo de tudo ali. Então você vai naquele avião pela sua fé. É só pela fé que eu vou de avião, irmão, que eu morro de medo. Então a fé, é isso, é você acreditar. Não é só você ter, você tem que acreditar. Tem que acreditar em algo que você não vê. Você já viu Deus hoje? Mas Ele te livrou de um monte de situação, irmãos. Um monte. Se você for contar as bênçãos só do dia de hoje, você não para de contar. Então a fé é um canal para receber essa graça. A fé é dom de Deus, está lá em Efésios 2,8. Não é apenas crer em algo, mas também confiar. Aquela criança estava no avião, tranquilo. E o rapaz chegou e perguntou para ele assim: você não está com medo, não? O rapaz estava meio com medo, né? Falou: não está não. Mas por quê? Não, que meu pai é um piloto, né? Estou bem. Para que ter medo? Se o seu pai é um piloto, é ele que está te levando. Isso é a fé. Somos chamados para viver a fé, irmãos, todo dia, de fé em fé. Cada dia é uma fé, né? Agora, você tem que olhar para trás e pensar: será que minha fé hoje está maior do que de ontem? Porque o caminhar é o aumento da fé na nossa vida. O arrependimento, irmãos, o arrependimento é um dos pilares, que é a mudança de vida. Se você se converteu e sua vida é a mesma, no sentido de pecar, então está bem devagar na transformação, né? Nós não dizemos que Jesus transforma. Então a transformação de pensamento, eu pensava de um jeito, agora penso de outro. Esses dias, né? Os irmãos sabem, a picareta caiu aqui na minha fonte. Para mim foi uma experiência magnífica. Por quê? Porque na hora que bateu, furou, né? Era para levar ponto, ficou aberto. Furou, eu clamei a Deus: Senhor. Foi logo depois, desceu o melado, né? Eu pensei: nossa, que graça que eu recebi do Senhor. Porque na hora da aflição, eu clamei ao Senhor. Já pensou, irmão, se eu fala alguma coisa que não seja do agrado de Deus? Parece que aquela pancada foi para testar ali, né? Senhor, será que eu estava firme no Senhor? Nem pensei. Primeira coisa que eu falei: Senhor, estou indo, mas não fui, estou aqui ainda, mas daqui a pouco eu vou. Não estou com pressa não. Então, arrependimento, né? A metanoia, isso significa uma mudança de mente, de direção. Eu estou indo no sentido que eu sei que vai levar à morte, como nós vemos muitas pessoas nesse caminho da morte, né? De palavras obscenas, de atitudes ruins, né? Longe de fruto do Espírito. E agora eu vapo, estou num caminho. Um tempo atrás, o cristão era chamado os do caminho, né? Aqueles do caminho. Então, metanoia, estamos agora no caminho, na rodovia que leva à salvação. O arrependimento
Ele é transformação. A palavra de Deus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista falava isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o que nós temos que falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Salmo 122, se eu não me engano, versículo 2 diz assim: os nossos pés estão dentro de suas portas, ó Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos pés já estão no caminho para a salvação. Louvado seja o nosso Senhor. Então, irmãos, o arrependimento, ele nos leva a abandonar o pecado e a abraçar a santidade. Por isso que as cartas às igrejas falam assim: o santo da igreja tal é aquele que está no caminho da santidade, da santificação. Ele nos leva ao caminho da santidade. E o quarto ponto, para que nós possamos já fechar essa reflexão, é o pilar da obra de Cristo na cruz. É um fundamento eterno. Sem a obra de Cristo na cruz, nada disso estaria acontecendo, igreja, nem nada. É o pilar, é a pedra angular. Ela está no ângulo correto da igreja, que é a obra de Cristo na cruz. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu por nossos pecados. Está lá em Isaías 53, 5. Sua morte foi substitutiva e expiatória. Éramos para nós irmos para a morte, mas ele veio no último momento e tomou o nosso lugar. E nós engrandecemos o nome dele, adoramos o nome dele, porque ele fez isso por nós e continua fazendo a cada um que aceita a tua palavra. Sua morte foi substitutiva e expiatória. Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, como está em Isaías 53. A cruz não foi um acidente. Muitos acham que a cruz foi um acidente. Satanás olhou Jesus na cruz e falou: opa, estou ganhando. Estava nada. A cruz não foi um acidente. A cruz foi o plano eterno de Deus para o homem. A cruz é o plano de Deus para a remissão dos pecados, para a substituição. O Cordeiro Pascual, aquele que substituiu nós no último momento para irmos para a morte eterna. Então a verdadeira salvação está em Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não adianta falar um outro nome não, irmãos. É só Jesus. Não é fulano, não é santo tal, não é santa tal. É Jesus Cristo, o único Cordeiro imolado que nos leva à salvação. Atos 4:12. Pela graça, Deus nos alcançou. Pela fé, recebemos esse presente, que é a graça. Pelo arrependimento, somos transformados. E pela cruz de Cristo, temos a vida eterna. São os 4 pilares da salvação. Eu assistindo aquele podcast, eu não consegui ver a conclusão daquele camarada que falou aquilo não. Ele falou assim, se botar 200 pastores,
quase todos, uma boa parte, nem consegui entender direito, não vão saber o que são os fundamentos da salvação. Me preocupou dele falar aquilo. Eu procurei saber se tinha mais, aí tinha que apertar algum botãozinho para pagar alguma coisa, aí eu estou fora, né? Deixei para lá. E fui aonde? Na fonte primária de todas as coisas, que é a Bíblia. E lá Deus falou comigo. Então, a graça nos encontra, a fé nos levanta, o arrependimento nos transforma e a cruz nos garante vida eterna com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se você que está ouvindo essa transmissão entendeu que esses 4 pilares você vai ter que passar por eles, vai ter que tê-los para poder ter um encontro com Jesus lá na vida eterna, na glória. Ou é morte eterna ou é vida eterna. Só há 2 momentos para a sua vida depois que partirmos daqui. E você vai ter que estar nesse caminho, nessa rodovia, aonde você olha, você vai ver a placa da graça, aberto para todos. Logo em diante, você vai ver a placa da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E logo em diante, você vai ver o arrependimento, tem que haver a metanoia. Quando chegar no arrependimento, você vai virar e vai em direção à obra de Cristo na cruz e vai ver Jesus fora da cruz, já te esperando, porque Ele ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando por nós, onde nós encontraremos com Ele, ali nos ares. Do jeito que Ele foi, Ele virá. Amém? Que Deus possa falar melhor em nossos corações ao longo da semana e possamos estar trilhando esse caminho. Amém? Vou passar a palavra para quem me passou.